quem tirou o fim de semana de folga, para quem não acompanhou as notícias ou acompanhou mais o esporte, bom, Rodrigo Lopes está chegando para nos ajudar a entender um pouco mais a tensão que se amplia no Oriente Médio. Depois de algumas semanas, a gente pode chamar de avisos, Rodrigo, do governo dos Estados Unidos, a partir do presidente Donald Trump, de que a tensão com o Irã estava aumentando e que algo poderia acontecer, pois foi no fim de semana que começou. Bom dia, Rodrigo Lopes. Bom dia, Andressa, bom dia, Giane, ao Chu, aos ouvintes. De fato, né, mais um sábado agitado na política internacional, né? Foi num sábado que ocorreu lá a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, e nas últimas semanas a gente observava uma enorme mobilização militar por parte dos Estados Unidos no entorno do Oriente Médio, cercando o Irã. E aí houve essa operação no início da manhã de sábado, no horário do Oriente Médio, um ataque fulminante a Teherã, especialmente a um complexo militar onde estavam os principais líderes do regime iraniano, e um ataque que também se espalhou por várias cidades do Irã, e operando especialmente alvos militares e políticos do regime dos ayatollahs, com um claro objetivo de derrubar o regime. Trump deixou gravado um vídeo naquela manhã, foi ao ar logo após o início das operações realizadas em conjunto com Israel, mas não falou ao vivo. Depois daquele momento chegou-se a esperar aí que houvesse uma entrevista coletiva, algo assim, como aconteceu inclusive depois do ataque à Venezuela, no início do ano. No caso do Irã, não, foi um vídeo de 8 minutos gravado. Mas ele incitou a população a sair às ruas e derrubar o regime. Bom, o regime não caiu, né? Houve uma decapitação das lideranças. Morreu Ali Khamenei, o líder supremo do regime, herdeiro direto do Ayatollah Khomeini, que fundou a República Islâmica lá em 1979, e o Irã reagiu. O Irã bombardeou praticamente todos os países aliados dos Estados Unidos que têm bases americanas naquela região. Então a gente viu cenários de conflito generalizado no Oriente Médio, prejudicando o tráfego aéreo, o próprio Estreito de Hormuz, a entrada do Golfo Pérsico, por onde passa 1/5 do gás e do petróleo mundial, foi interrompido o tráfego naquele momento, foi fechado. O Irã acaba de dizer que atacou o gabinete de Netanyahu, do primeiro-ministro de Israel. Israel ainda não confirma detalhes, mas o Irã está afirmando que atacou o gabinete de Netanyahu, que fica em Jerusalém, né? A gente tem observado alguns ataques em Tel Aviv, principalmente, que é o centro financeiro, centro econômico do país, mas a Knesset, que é o parlamento israelense, fica em Jerusalém. O gabinete do primeiro-ministro fica em Jerusalém. Óbvio que também tem escritórios em Tel Aviv, mas o principal fica ali na capital, cidade sagrada de Jerusalém. Falava sobre outros ataques, né, Anderson? A gente viu aí no Catar, a gente viu nos Emirados Árabes Unidos, drones suicidas caindo próximo a Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, em Dubai, coisas inimagináveis, né? Cenas de conflito no Kuwait. Aliás, o Kuwait hoje voltou a ser atacado, o Catar voltou a ser atacado, uma refinaria na Arábia Saudita foi atacada e precisou interromper operações, uma base britânica no Chipre, olha só, longe do teatro de operações, também foi atacada pelo Irã. A gente tem no total aí 555 mortos, a maioria dentro do território iraniano. Mas eu vejo aí uma escalada do conflito e, sobretudo, um envolvimento de outros países. O Hezbollah, braço terrorista do Irã, que atua no Líbano, entrou no conflito, o que faz Israel também deslocar tropas para o norte do país. E o que tem se falado, Rodrigo, do fôlego que Irã e seus aliados têm para continuar no conflito? O Irã está praticamente isolado hoje, né? Até esse contra-ataque, inclusive, que fez com que atingisse, inclusive, o Catar, um antigo aliado do Irã, e o Catar está dizendo que vai revidar, faz com que o Irã fique completamente isolado internacionalmente ali na região. A Rússia e a China, as principais potências aliadas do Irã, em algum momento chegaram a fazer declarações, especialmente na reunião do Conselho de Segurança, convocada de forma emergencial no sábado, criticando, defendendo o direito internacional, dizendo que foi uma ação ilegal. Agora, como a gente sabe, a ONU não tem nenhum tipo de efetividade ultimamente, né? É meramente uma retórica. A China não vai se envolver, como a gente sabe, ela não tem
essa perspectiva de envolvimento militar. E a Rússia até recebeu muita ajuda do Irã nessa guerra contra a Ucrânia, enviando inclusive o Irã esses drones suicidas, que a gente chama, que são os Shaheds, né? Que são drones que carregam uma capacidade de explosivos, e em vez de eles lançarem os explosivos, o próprio equipamento é lançado contra o alvo. Então o Irã vendeu muitos desses Shahed, desses drones, para a Rússia, mas a Rússia está envolvida também com a guerra da Ucrânia. Neste momento também não tem nenhum interesse em ampliar a sua atuação ali no Oriente Médio. Então, assim, o Irã está isolado, não tem uma capacidade de defesa antiaérea muito forte. A gente viu os aviões israelenses e americanos se deslocarem com muita facilidade no espaço aéreo iraniano. O que tem ainda é um fôlego, sim, de mísseis balísticos que estão sendo usados aos poucos, e isso está furando, é importante dizer, inclusive, a defesa antiaérea de Israel em muitos momentos, aquele poderoso domo de ferro que não deixa passar muitos dos foguetes, dos drones lançados pelo Irã, mas alguns mísseis balísticos não estão sendo abatidos pelo domo de ferro, pelo Iron Dome. Então ainda tem o Irã, sim, uma capacidade de ogivas, com algumas toneladas aí de explosivos, muitos drones e ainda também alguns mísseis balísticos. Rodrigo Lopes acompanhando, nos trazendo os detalhes, as análises em cima do que aconteceu nas últimas horas. Projeção, Rodrigo, é possível fazer alguma? Olha, eu até escrevi a minha coluna agora em 0 hora, né, e tenho falado isso, que o regime balança. É a maior crise política e militar da história da Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica que começou em 1979 com a deposição do Shah Reza Pahlavi. Era uma monarquia aliada aos Estados Unidos. Foi derrubada pelo líder da Revolução Islâmica. Então, ela tem quase 50 anos de estrutura muito mais enraizada do que uma ditadura como a da Venezuela. Então não é fácil derrubar. Por isso que eu digo que balança a teocracia, mas não caiu e provavelmente não vai cair. O Trump disse que prevê uma operação que vai durar 4 semamas. A gente tem observado algumas ações militares que são em ondas. Percebam que há uma barragem de mísseis, então Teherã é atacada, alguns alvos militares são atacados, mas logo em seguida dá-se um alívio, digamos assim. Me parece, na minha leitura, é uma estratégia dos Estados Unidos de permitir que a população saia às ruas, porque esse é o modelo ideal do Trump. O Trump não quer colocar tropas no terreno, uma invasão terrestre em larga escala. O objetivo é bombardear e incitar a população a uma revolta contra o regime. O problema é que a gente não vê uma oposição clara, dada a repressão do Irã, dada essa ditadura feroz, cruel, que o Irã vive há 50 anos, um regime terrorista, mas ao mesmo tempo a gente não vê uma oposição forte justamente por conta dessa repressão. 60%, Andressa, da população iraniana nasceu após a Revolução Islâmica. Então, também não conhece outra realidade, né? Não conhece outra realidade, é muito difícil. O país, nesse momento, está vivendo um período de sucessão, está em luto pela morte do Khamenei e sucessão. A minha dúvida, por exemplo, tem um líder interino, o Alireza Arafi. Era um homem de confiança do Khamenei, estudioso da lei islâmica, da Sharia, mas é também um homem que não é um herdeiro, não estava lá na Revolução Islâmica em 79. Então esse líder supremo que vai assumir talvez não seja um herdeiro da tradição da Revolução, o que também enfraquece. Podemos ver algum reforço da guarda revolucionária e aí ter um componente militar ainda mais forte no regime do que o componente religioso. Digamos assim, seria uma ditadura militar não tão religiosa e mais ligada aos quartéis, à guarda revolucionária, né? Então nesse momento a gente tem que ficar observando de fato, porque não há aparentemente nenhuma fresta que indique que o governo do Irã vai cair. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos e seguir analisando aqui, porque justamente o principal ponto que não tem uma Delcy Rodrigues, digamos assim, lá no Irã, como aconteceu na Venezuela, com quem os Estados Unidos conseguiram negociar e implantar aí um regime tutelado, no caso da Venezuela. Lá no Irã eu não vejo esse cenário como possível. São cenários diferentes e de muito menos diálogo para dizer se há algum lá no Irã, né, Rodrigo?
E o fundamentalismo islâmico, né? Exato. Completamente o componente diferente do que a gente via numa ditadura terrível, mas laica, aqui na Venezuela, muito ideologizada. Lá também, mas lá tem um componente fundamentalista radical islâmico. Deixa eu encaminhar uma pergunta para o Rodrigo, que acompanha no dia a dia esse tema. Uma das grandes preocupações do mundo, né, Rodrigo, é com o enriquecimento de urânio e a possibilidade do Irã produzir uma bomba atômica. Qual é o peso desses últimos exercícios feitos no país para o ataque feito pelos Estados Unidos? Hoje se tem clareza sobre o estágio deste enriquecimento de urânio? Se hoje já existe uma ameaça ou se esses ataques têm conseguido barrar o avanço dessas bombas atômicas? É importante isso, Chu, justamente porque aquele ataque dos Estados Unidos em junho do ano passado, na guerra de 12 dias que Israel travou contra o Irã, o objetivo americano era neutralizar e atrasar o programa nuclear iraniano. Foram as duas principais usinas nucleares atingidas. O que mostra, a gente percebe essa continuidade do conflito, que mostra que não deve ter tido muito resultado esses ataques dos Estados Unidos. Tanto é que continuam atacando agora, as usinas não são os principais alvos, mas o regime sim. Mas, no entanto, a gente observa que o Irã vem continuando produzindo e enriquecendo urânio. O que se chama justamente enriquecer urânio? Para que atinja um nível de enriquecimento tal para que seja possível produzir uma bomba atômica. Se fala que o Irã hoje teria capacidade de enriquecer urânio até 60%, 70%, o que não é o suficiente para se ter uma bomba atômica. E uma coisa importante que sempre é possível dizer, que uma coisa é ter a bomba atômica, né, e a outra é lançar a bomba atômica. É uma tecnologia diferente, é uma tecnologia extremamente difícil de se obter. Então, o Irã caminhava para esse cenário de um dia ter uma bomba atômica. O Irã diz que não, que o Irã só quer energia nuclear para abastecer suas casas, suas empresas, suas fábricas, mas o Ocidente desconfia de que o Irã sim caminhava para ter um arsenal nuclear. Lembrando que hoje quem tem arsenal nuclear são os Estados Unidos, a França, a China, a Rússia, o Reino Unido, a Coreia do Norte, que tem essa capacidade já, Índia e Paquistão, e Israel, que tem, mas não costuma divulgar, né, que não admite que tenha bomba atômica. É o único país da região que tem arsenal nuclear, por isso a maior potência militar do Oriente Médio.